Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Jornal Foco do Brasil. Compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso, pergunto novamente de qual lugar maravilhoso do nosso Brasil ou do mundo você assiste o Jornal Foco do Brasil. Participe, deixe sua opinião, seu comentário, participe do chat ao vivo. E sempre é importante lembrar, veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. Vamos agora às notícias desta edição. Em conversa com apoiadores, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que não irá se envolver em campanhas eleitorais nos estados. De acordo com ele, não seria possível realizar seu trabalho caso passasse a negociar bancadas em cada estado. A declaração ocorreu após um de seus apoiadores falar sobre a possibilidade de se candidatar nas eleições deste ano. O presidente ainda afirmou que interessados em entrar na política devem começar se candidatando à Câmara de Vereadores em seus municípios. Eu não entro em campanha de estado nenhum. Eu fico maluco se eu começar a apoiar um aqui. Não. Por que eu não entro nessa campanha, em campanha? Você não trabalha, você não consigo produzir nada para o Brasil. Imagine eu negociando em cada estado bancadas. É difícil da minha parte, é impossível fazer isso. Aprovado no Congresso em março deste ano, em meio a uma chuva de críticas, o projeto de lei complementar número 73 de 2021, conhecido como Lei Paulo Gustavo, foi vetado pelo presidente Jair Bolsonaro. A medida previa o repasse de recursos federais a estados e municípios para aplicação no setor cultural. Além de liberar 3,86 bilhões de reais do Fundo Nacional de Cultura para apoio financeiro da União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, a proposta ainda alterava a Lei de Responsabilidade Fiscal para não contabilizar na meta de resultado primário as transferências federais aos demais entes da federação. Em nota, o Planalto justificou que a proposição legislativa foi vetada por contrariedade ao interesse público. Entre os pontos considerados pelo governo para o veto estava o de que a Lei Paulo Gustavo criaria uma despesa corrente primária que estaria sujeita ao limite constitucional para o qual não teria sido apresentada compensação na forma de redução de despesa. Outro argumento apontado pelo governo federal foi de que a proposta do Congresso traria uma despesa que comprometeria dotações orçamentárias voltadas para a manutenção de áreas como saúde, educação e investimentos públicos. Logo após a aprovação do projeto de lei, o então secretário especial de Cultura, Mário Frias, já havia adiantado que pediria o veto ao presidente. Segundo ele, a proposta não permitiria que a pasta definisse as diretrizes para uso da verba, que ficaria por conta dos gestores estaduais e municipais. E aí, dá para imaginar a festa que seria, não é? Tá, então, muitas críticas por parte da oposição ao governo, ligada à esquerda, ligada à classe artística, que via neste projeto algo como ressuscitar os velhos vícios da Lei Rouanet. E nas últimas horas, a repercussão de pesquisas que foram divulgadas agora, já tirando o Moro do cenário da disputa presidencial nas eleições deste ano. A gente não costuma até nem dar muito espaço a essas pesquisas em função dessa grande discrepância, não é? Entre a realidade que as ruas, o cotidiano brasileiro demonstra, não é? Principalmente a cara do povo brasileiro mostra, com o que as pesquisas, evidentemente, têm demonstrado. Por isso elas até carecem de credibilidade. Pouco se conhece sobre a metodologia, os entrevistados, enfim, é um grande ponto de interrogação. Mas, de toda forma, quem assiste aí, de vez em quando, alguns canais de televisão, por exemplo, viu comentaristas geralmente com um viés, não muito favorável ao governo, ou priorizando notícias de ataque à figura do presidente da República, demonstrando preocupação e surpresa com o resultado justamente já dessas pesquisas, que demonstram, em alguns casos, até um empate técnico, não é?
Pesquisas que sempre mostraram a vantagem do petista, mostrando agora até um empate técnico, embora ainda mantendo o petista à frente, mas na hora de tirar, enfim, isso e aquilo, a prova dos 9, acaba colocando em risco o que eles chamam de grande vantagem do petista Lula, pelo menos nas pesquisas. E isso virou foco de comentário na CNN, Globo News, enfim, e preocupação no cenário da oposição, que confia nas pesquisas, não é? Oposição ao governo, confiante nas pesquisas, colocando um cenário favorável e tal, e agora tudo virando num cenário de preocupação. O presidente da Câmara dos Deputados, com sua experiência política, o Arthur Lira, diz que até junho essas mesmas pesquisas já vão dar uma virada, colocando Bolsonaro já em vantagem frente ao petista Lula. E com as reviravoltas da política, Rodrigo Maia optando por priorizar a campanha de João Dória e decidindo abrir mão de uma candidatura a deputado federal pelo Rio de Janeiro. Maia, atualmente já é deputado federal, não vai querer disputar ou tentar a reeleição ao cargo. Ele chegou a ser presidente da Câmara dos Deputados e desde agosto do ano passado respondia como secretário de Projetos e Ações Estratégicas do governo Dória. Com a saída de Dória para a disputa da campanha presidencial, Maia assumiu a função de coordenador do plano de governo do candidato tucano. A opção por ficar fora da eleição para deputado foi noticiada pela revista Veja. Em 1º de abril, Maia se filiou ao PSDB, agora é um tucano. E a possibilidade de concorrer a uma vaga no Congresso Nacional ainda não havia sido completamente descartada. Maia havia sido eleito para a Câmara dos Deputados pelo DEM. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, tomou posse nesta semana como membro substituto do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Mendonça assume uma das vagas destinadas a membros do STF, que foi aberta com a posse do ministro Ricardo Lewandowski como integrante titular da Corte Eleitoral. Durante a posse, o presidente do TSE, ministro Edson Fachin, ressaltou o histórico do novo ministro na vida pública. Fachin também destacou que a chegada de Mendonça na Corte Eleitoral traz a certeza de que o TSE poderá contar com a expertise e dedicação do ministro. O TSE é composto por, no mínimo, 7 ministros efetivos. 3 são originários do Supremo Tribunal Federal, 2 do Superior Tribunal de Justiça e 2 são juristas, advogados com notável saber jurídico e idoneidade. Há ainda igual número de ministros substitutos nas respectivas categorias. Atualmente compõe o TSE, nas vagas destinadas ao STF, os ministros Edson Fachin, presidente, Alexandre de Moraes, vice-presidente, e Ricardo Lewandowski, nos cargos de ministros efetivos. Carmen Lúcia, Nunes Marques e André Mendonça ocupam as vagas de ministros substitutos. Uma participação do petista Lula em uma espécie de debate polemizou. Foi quando, um trecho pelo menos, ele aparece criticando a classe média brasileira. Para ele, em lugares como a Europa, por exemplo, a classe média é mais humilde que a brasileira. Nós temos uma classe média que ela ostenta um padrão de vida que em nenhum lugar do mundo a classe média ostenta. Nós temos uma classe que ostenta um padrão de vida que não tem na Europa, que não tem em muitos lugares. As pessoas são mais humildes. Aqui na América Latina, a chamada classe média ostenta muito um padrão de vida acima do necessário, disse Lula. Lula falou também sobre limites para a classe média e sobre o básico que um cidadão precisa almejar. Segundo ele, não é necessário uma televisão em cada sala, não preciso ter uma em cada sala. Uma televisão já está boa, disse ele. E eu quero um computador, eu quero um celular. Na medida que você não pode ter limite, você faz com que pessoas comprem um barco de 400 milhões de reais, declarou o petista, que há poucos dias foi alvo de críticas por ostentar um relógio de luxo avaliado em 50 mil reais. E além disso, é claro, ele não analisa
a ostentação que os políticos brasileiros, a começar por ele, demonstram na vida pública, nos seus cargos, salários, verbas e benesses, como o tal fundão. No caso, ele disse que, a exemplo de muitos aí que estão na vida pública, presentes que recebem, ele também ganhou muitos presentes, incluindo esse tal relógio aí, avaliado em R$50 mil. Por isso, fez uso do relógio sem nenhum problema de consciência. Mas não é só isso não, hein? A fala de Lula foi um pouco mais além, ou ao além. Ele deu a entender, no contexto em que queria reconhecer a habilidade da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, ele disse que acha que Deus é petista. É isso aí. A fala, meio em tom de brincadeira, não passou despercebida. Fico imaginando que Deus é petista por permitir que a Gleisi dirija o PT como ela dirige, enaltecendo, segundo ele, as qualidades da petista. Isso que Lula também afirmou que todo mundo deveria ter direito ao aborto. Foi o que ele afirmou, não é? Então, muita gente questionando que Deus é o Deus do PT. O petista acreditou a Gleisi Hoffmann a estratégia, por exemplo, para conseguir fazer o ex-senador Roberto Requião filiar-se ao PT no Paraná, onde deve concorrer ao cargo de governador do estado. Inclusive, a Veja publicou que um irmão de Requião, filiado ao PT agora, deve R$26 milhões ao Porto de Paranaguá em devolução determinada pela Justiça por irregularidades em contratos firmados durante sua gestão frente ao Porto do estado do Paraná, enquanto seu irmão era governador do estado. Questionado sobre a possibilidade de dar andamento a pedidos de impeachment de ministros da Corte, o presidente do Senado afirmou que acirramentos criados artificialmente não terão espaço na casa. É o presidente da Casa, o Senado, que tem a prerrogativa de abrir um processo de impedimento de ministros da Corte. São requisitos constitucionais e regimentais que impõem obrigações. O que eu tenho buscado dizer sempre é que nós precisamos de pacificação, nós precisamos de ordem, de organização, de ideias, de estabelecimentos de prioridades, disse Pacheco. Esses acirramentos, por vezes criados artificialmente para poder desviar foco, fazer cortina de fumaça ou criar discurso eleitoral, eles não calharão no Senado Federal, porque nós temos compromisso com os problemas verdadeiros e reais do Brasil, disse Pacheco. O presidente do Senado disse que a Casa continuará trabalhando até o momento do período eleitoral, quando é natural que o foco passe a ser as eleições. Até lá, nós temos alguns meses de boa produtividade e no Senado, e quem quiser trabalhar e nos ajudar vai ser muito bem-vindo. E por conta de tais declarações ou posicionamentos, Pacheco foi muito cobrado nas redes sociais. Este ano promete uma campanha calorosa em todos os sentidos e tem muita gente conhecida e corajosa e disposta a colocar o nome para teste nas urnas, gente. O portal UOL destacou os prováveis novos candidatos, algumas figuras já conhecidas na área pública do Brasil, famosos no esporte, na música, na televisão, no humor, que anunciaram agora planos na carreira política. Entre eles está Silmara Miranda, ex-loira do grupo de axé El Tchan, também de samba, pagode, enfim, não é El Tchan, quem lembra? A loira que é jornalista e concursada da Polícia Rodoviária Federal. Outro candidato nas eleições deste ano é o jogador de vôlei Maurício Souza. Ex-técnicos de futebol Joel Santana e Vanderlei Luxemburgo. Também o cantor baiano Netinho, que se consagrou com a música Mila nos anos 90. A atriz e comediante Maria Paula e até o criador da dupla Patati Patatá, o empresário Rinaldo Farias, criador da dupla de palhaços Patati Patatá. Além deles, tem outros, como a atriz Lucélia Santos e o ator José de Abreu, conhecidos ambos pelas suas posições à esquerda.
O jornalista Hugo Marques repercute uma matéria da revista ou da Veja, não é? A conta da corrupção. 25 bilhões de reais já retornaram aos cofres públicos. A reportagem da Veja fala do balanço do Ministério Público do Paraná, que dá uma ideia do volume de dinheiro desviado durante os governos petistas. O levantamento do Ministério Público Federal, diz a reportagem, no Paraná, mostra que nos últimos 7 anos já foram homologados acordos de leniência, de delação premiada e de repatriação que garantem a devolução de 25 bilhões de reais desviados dos cofres públicos. O maior volume de recursos foi recuperado pela equipe de procuradores da Operação Lava Jato, que investigou o esquema do Petrolão durante os governos do PT. A Petrobras, até agora, é uma das maiores beneficiárias da devolução de recursos. A estatal já recebeu em seu caixa 6,8 ou 6,2 bilhões de reais. A partir de acordos da Lava Jato, firmados com empresas, empresários e diretores que participaram do esquema de corrupção na estatal. Somente no ano passado, a Petrobras recuperou 1,2 bilhão de reais. Segundo o levantamento do Ministério Público Federal, foram fechados 43 acordos de leniência com empresas envolvidas em esquemas de corrupção. Estes acordos representam a recuperação de 24,5 bilhões de reais, valores não corrigidos, hein? Então o valor naturalmente seria até maior. O acordo de leniência é uma espécie de delação premiada da empresa que assume os crimes dos quais é acusada e aceita devolver dinheiro. O Ministério Público Federal também computa o fechamento de 156 acordos de colaboração premiada, nos quais os réus assumem os crimes, colaboram com a justiça para desvendar os esquemas de corrupção e muitas vezes devolvem dinheiro. Parte do dinheiro recuperado vai para a Petrobras, parte para a União. Uma parcela dos recursos de um acordo com a Odebrecht foi devolvida ao Departamento de Estado dos Estados Unidos e para a Procuradoria-Geral da Suíça, que participaram das investigações no exterior. Essa semana, o FBI ofereceu 5 milhões de dólares para quem der informações que ajudem a desvendar outros esquemas de suborno na Petrobras. A Petrobras informou à Veja que parte dos acordos que estão sendo realizados para a devolução de recursos está sob sigilo e que ainda não pode divulgar os nomes das pessoas físicas e empresas envolvidas nesses processos. Quanto aos prejuízos, eles são calculados de acordo com diferentes metodologias e será definido de acordo com o final das ações de ressarcimento, diz a Petrobras. Gente, essa é a parte que prova o mar, o oceano de corrupção que o Brasil foi mergulhado. E daí tem um outro lado da mesma justiça que diz que todo mundo é inocente. Como entender isso? E não podemos questionar. Não podemos questionar. Por quê? Porque corremos o risco de cada um que fala, que critica, até você mesmo, pode ser punido por isso. Não é? Aí tem até tal lei, fake news, isso e aquilo. Vão punir. Vão punir. Por questionar. Como é que um lado da justiça aponta 25 bilhões só do que está sendo proposto a ser ressarcido? Um claro indicativo do tamanho da corrupção envolvida, porque isso é a ponta do iceberg. E um outro lado da justiça diz, não, todo mundo é inocente, cancela a pena, é isso e aquilo, é isso e aquilo. E se questionar, processa, bota na cadeia, não pode, censura, não pode questionar, é fake news questionar. Gente, então não há dinheiro que recupere a imagem de um poder, recupere a imagem de um político, recupere a imagem de qualquer que seja o tribunal, enfim,
quando decisões acontecem dessa forma, cancelando penas, considerando inocente isso e aquilo, liberando, soltando, enfim. Não há dinheiro nenhum que mude a história da verdade, da realidade. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão a todos e que Deus abençoe a você e a sua família.